Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Nosso Senhor Jesus Cristo fundou uma só igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele a fundou de forma que a pudéssemos reconhecer. Ele a fundou sobre Pedro, que é a pedra desse edifício divino humano. A pedra é o fundamento de uma edificação. É a autoridade que dá o fundamento em uma sociedade. Assim, Pedro é o fundamento visível da igreja, sendo Cristo o fundamento invisível. A chave sobre os ombros representa o poder sobre uma cidade. São Pedro tem as chaves do reino dos céus, ele tem o poder na igreja de Cristo. Ele tem o poder de tudo ligar e desligar em conformidade com a vontade de Deus. Quer dizer, ele tem um poder universal. Poder universal não para fazer ou ensinar novidades, mas para propagar o Evangelho de Cristo. Por disposição da providência, caros católicos, foi em Roma que São Pedro estabeleceu a sua sé apostólica e foi nessa cidade que conheceu o martírio. São Pedro foi então o bispo de Roma. Roma que com São Pedro e seus sucessores ao longo dos séculos, isto é, os papas, Roma que passa de mestra da mentira para discípula da verdade, que passa de capital do Império Romano pagão para a sé da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Roma é discípula da verdade, a verdade que é Nosso Senhor Jesus Cristo. O Papa tem então, caros católicos, a função de transmitir, guardar, explicar, explicitar e defender a verdade e não de inventar novidades. Roma é a discípula da verdade e não a autora da verdade. Em Roma, como dissemos, São Pedro foi bispo e ali conheceu o seu martírio. São Paulo, apóstolo dos gentios, também foi martirizado em Roma. A Igreja de Cristo, de fato, é una, santa, católica, apostólica, como recitamos no credo, como vamos cantar dentro de alguns instantes. Ela é também romana. Às vezes esquecemos de que ela é romana. Nos esquecemos da romanidade que deve ter o católico. Essa romanidade que leva ao respeito e à veneração pelo Santo Padre, o Papa. Essa romanidade que nos leva a rezar pelo Papa como por um pai, ainda quando, eventualmente, não exerça tão bem a sua função. Essa romanidade é tão bem significada na festa soleníssima de hoje, a festa dos apóstolos Pedro e Paulo. Essa romanidade é bem importante. Na época de minha ordenação, previa-se fazê-la no sábado, dia da semana em que usualmente se fazem as ordenações no Instituto Bom Pastor. O sábado seria no dia 30 de junho, comemoração de São Paulo. Pedi então pessoalmente para que fosse no dia 29 de junho, festa de São Pedro e São Paulo, justamente para que ficasse clara essa romanidade, essa ligação com a sé de Pedro com Roma. Nós vivemos, sem dúvida, caros católicos,
uma época de paixão da Igreja. E podemos comparar a paixão da Igreja à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejamos como podemos fazer isso. Nosso Senhor tem duas naturezas, a humana e a divina, unidas na pessoa do Verbo. Muitos se escandalizaram com a paixão de Cristo e até hoje se escandalizam. Alguns dizem, esse que sofre, que morre na cruz, não é Deus. Os apóstolos se escandalizaram e abandonaram nosso Senhor, excetuando São João. Na história, temos o exemplo da heresia ariana que nega a divindade de Cristo. Outros, diante da paixão, negaram a humanidade de Cristo, afirmando que o sofrimento era meramente aparente. Na história, temos o exemplo do erro herético do docetismo. Tanto a negação da divindade de Cristo, quanto a negação de sua humanidade, destroem a redenção. Se Cristo não é Deus, suas ações não têm um valor infinito para reparar pelos nossos pecados, que são ofensas infinitas feitas a Deus. Se Cristo não é homem, ele não é então a cabeça do gênero humano, não repara em nosso nome. Negar a divindade de Cristo ou negar a sua humanidade são duas maneiras opostas de destruir a obra da redenção. Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Sofreu em sua humanidade, permanecendo Deus. A Igreja, por sua vez, caros católicos, é humana e divina. Ela é humana em seus membros, de qualquer posição hierárquica que sejam. Membros que podem falhar, mesmo seriamente, e que podem pecar. A Igreja é divina em seu magistério infalível, nos seus sacramentos, na sua origem, na sua alma, que é o Espírito Santo. Nós vivemos um tempo de crise da Igreja, tempo de paixão da Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Como o Salvador, como ocorreu com o Salvador, muitos se escandalizam diante dessa paixão da Igreja. Alguns dizem que ela não é divina, que não é a Igreja de Cristo, que não há mais um Papa. Arrumam uma solução, portanto, pior que o problema. Uma solução que leva ao absurdo, o que prova a falsidade do raciocínio. Negar que o Papa seja o Papa é uma solução que vai contra as promessas de nosso Senhor Jesus Cristo. Promessas de que as portas do inferno não prevalecerão. Com essa solução, teríamos uma igreja sem o seu fundamento, sem o poder das chaves, há mais de 40, 50 anos. Seria forçoso dizer que as portas do inferno prevaleceram e que a igreja não é então divina, como aqueles que negaram a divindade de Cristo ao vê-lo no Calvário. Outros se escandalizam dizendo que na igreja não há problema algum na sua parte humana e afirmando que não há crise alguma na igreja, mas apenas uma aparência de crise por fatores externos à igreja. Fazem como aqueles que negavam a humanidade de Cristo, dizendo que o seu sofrimento era puramente real e não era puramente aparente e não real. Devemos então responder como aqueles que permaneceram fiéis no Calvário e depois do Calvário. A igreja sofre pela sua parte humana, mas ela é divina, permanecendo tal como foi instituída por Cristo, transmitindo fielmente a sua doutrina em seu magistério infalível. Devemos exercer a romanidade,
amando profundamente o Santo Padre, mostrando respeito por ele, rezando por ele. De pouco adianta irar-se contra o Santo Padre, falar mal dele ou criticá-lo de modo imprudente. Muitos se deixam levar pela ira, reclamando de tudo nas autoridades, mas não cumprem a própria parte. Quantos reclamam do governo que o Papa exerce na Igreja, mas não cuidam do governo da própria casa. Fazendo assim, não cooperam para que o reino de Deus cresça. É preciso respeitar o Papa, rezar por ele, lembrando que no dia do juízo não nos será perguntado o que o Papa fez, mas o que nós fizemos. Devemos, portanto, amar o Santo Padre, respeitando, rezando por ele, praticando a obediência, isto é, observando as suas ordens legítimas, mas evitando, por outro lado, o servilismo, que é a observância de ordens ilegítimas. Apesar de eventuais dificuldades, caros católicos, levando em consideração essas distinções que fizemos, devemos dizer: viva o Papa! Devemos clamar: viva o Papa! Não porque é tal ou tal Papa com suas ideias particulares, mas porque é o sucessor de São Pedro, porque é o vigário de Cristo aqui na terra, o bispo de Roma. A Igreja de Cristo é católica, apostólica e romana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.